Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus queridos, vamos à nossa leitura bíblica dessa terça-feira. Lembrando sempre, irmãos, que estamos estudando a lição de número 9, que traz por título Vivendo o Fervor Espiritual. Lição essa que será aplicada no próximo domingo, permitindo o nosso Deus, logicamente. A leitura sugerida para nós hoje, irmãos, encontra-se em Atos capítulo 4, versículo 31, que é a continuação do que nós lemos ontem, ok? O tema da leitura sugerido para nós, cheios do Espírito como resultado de oração. Não esqueça de, se possível, compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, convidar amigos e parentes para virem participar conosco aqui do estudo da Palavra de Deus e principalmente da meditação diária dessa palavra e não esquecendo também do like, ok? Vamos então à palavra. E tendo orado, moveu-se o lugar em que se estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Após aquele momento, irmãos, onde os apóstolos foram julgados pelos anciãos e ainda foram orientados por ele para não falarem mais em nome de Jesus, não ensinarem mais em nome de Jesus, porque não encontraram nada que dessem condições a eles de mantê-los presos, e ainda estavam todos admirados, porque foi informado a eles que eram homens que não tinham muito conhecimento, e ainda assim falaram de forma ousada como falaram. E eles foram soltos, e quando voltaram para o meio do arraial dos santos, e testemunharam aquilo que lhes havia acontecido, começaram a glorificar a Deus e começaram a orar. E é interessante observar a oração que eles fizeram, pois com a mesma autoridade com que Pedro testemunhou acerca de Jesus, a mesma autoridade é demonstrada na oração. A plena intimidade, a forma de falar, a forma de se colocar diante de Deus, a liberdade para falar com Deus e para falar através do Espírito Santo. Irmãos, isso é dado unicamente àqueles que servem a Jesus. Apenas aqueles que de verdade servem a Cristo têm essa intimidade, essa forma maravilhosa e deliciosa de falar com Deus, pois é o Espírito Santo quem nos dá essa condição. Às vezes algumas pessoas ficam incomodadas, como que consegue orar tanto tempo? Como que consegue orar desse jeito? Nossa, como o irmão fulano ora tão bonito, como a irmã fulana ora de uma forma tão bonita. Irmãos, isso não é nosso, isso é por causa do Espírito que está sobre as nossas vidas. Ser cheio do Espírito Santo nos dá também essa condição. Pois no momento em que nós estamos orando, não é apenas um monólogo. Nós não estamos falando sozinho, nós não estamos falando com a parede. Nós não estamos numa oratória, num momento de elocução, onde estamos falando a plateias, onde estamos falando a multidões. Não, esse momento, mesmo diante das pessoas, mesmo diante da congregação, ou diante de uma multidão em uma praça pública, ou seja lá onde for, no momento em que nós começamos a orar, nós entendemos que não estamos apenas diante dos homens. E às vezes até esquecemos que estamos diante dos homens, pois a presença de Deus, ela é suficiente para nós. E é ela quem nos envolve. E nós de fato entramos na presença de Deus e com essa intimidade nós falamos a Deus. Estamos conversando com Deus. E no momento que nós estamos falando da nossa oração e apresentando o nosso louvor, a nossa adoração a Deus em oração, nesse mesmo momento, o Espírito Santo está falando conosco, o Espírito Santo está falando em nossos corações. Aquilo que os discípulos confessam acerca de Jesus, os que estavam em caminho de Emaús, e falam, não ardia em nossos corações quando ele falava? Então é isso que acontece quando nós oramos. Quanto mais oramos, mais palavra nós temos para orar. Quanto mais nós glorificamos, mais palavras nós temos para glorificar. Quanto mais nós adoramos, mais adoração nós temos para dar, porque o Espírito Santo está em nossas vidas.
Porque o Espírito Santo também está falando conosco. Enquanto nós glorificamos a Deus, o Espírito Santo consola o nosso ser. O Espírito Santo fala conosco. O Espírito Santo nos dá da sua graça, nos dá do seu amor, nos enche cada vez mais dele. E assim nós podemos nos posicionar em direção a Deus. Nós podemos entrar na presença de Deus de forma plena. Irmãos, nós já tivemos a oportunidade de ver pessoas serem arrebatadas em sentidos nesse momento, enquanto oram. Nós já vimos pessoas simplesmente se desligarem completamente do mundo e ficarem estáticas, porque estavam em um momento de oração. Nós já vimos todo tipo de coisa acontecer quando as pessoas de fato se entregam assim em oração. O que falta para muitas pessoas, infelizmente, é essa intimidade com Deus. É essa liberdade de poder orar em sinceridade. Meu irmão, não há nada que impeça a sua oração diante de Deus. Não há nada que impeça você de conversar com o Espírito Santo, de ter o Espírito Santo na sua vida te ajudando nesse momento de oração. Não existe coisa alguma, não existe um pecado que possa te impedir de fazer isso. Não existe nenhuma separação que possa impedir você de fazer isso. Porque no momento em que o Espírito Santo está sobre a sua vida, ele vai te ajudar em todo o ambiente da sua existência, para que você tenha de fato essa liberdade diante de Deus. E como livre, poder correr na presença do Altíssimo, glorificando e exaltando o nome dele, com toda a autoridade, para que as coisas se movam na sua vida. Naquele momento ali em que eles estavam orando e glorificando a Deus, a palavra de Deus diz que o lugar se moveu. Algumas coisas precisam se mover na sua vida? Alguma coisa precisa mover na sua existência? Oração é o caminho. Buscar a presença de Deus. Não adianta ficar se queixando com A ou com B. Não adianta ficar se queixando nas redes sociais. Quer se queixar com alguém? Entre na presença de Deus. E comece a glorificar o nome dele. Comece a conversar com Deus. Igual você conversa com um amigo. E você vai ver Deus operar na sua vida de forma maravilhosa. Você verá os sinais de Deus na sua vida, na sua história. Você verá as coisas se moverem pelo poder do Espírito Santo que está sobre você. Neste dia, ore a Ele, fale com Ele e perceba durante a sua caminhada que o Espírito Santo está com você e está te ajudando. Seja cheio do Espírito e deixe o Espírito Santo te guiar nessa caminhada. Amém? Deus te abençoe. Tenha um excelente dia. Fica em paz.